Hey Brainstormer! TJJ here. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Brainstorm Club, ou seja, por você, ou por essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E é muito bom o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos aprender tudo o que temos para aprender sobre o ING. Mas tudo. Vamos lá, então, vamos pra lousa já, pra gente já ver qual que é o rolê do ING e tal. Estamos aqui na lousa, certo? Então, o ING é esse troço aqui. E o que ele faz na nossa vida? Ele pode fazer, na real, duas coisas, que viram três. Inglês, como a gente gosta disso! Mentira, a gente não gosta, não. Mas, qual que é o esquema do ING? Ele pode ser o cara que coloca no gerúndio, que eu sempre falo que seria um nome maravilhoso pra um bicho. Tipo, gerúndio! Aí vem o cachorro correndo, assim. Então, por quê? O que é o gerúndio? Porque a gente fala muito de gerúndio, a gente não sabe o que é o gerúndio não é o cachorro, eu acho. Se seu cachorro se chamar gerúndio, você me avisa, ou seu gato, ou sei lá, algum bicho seu se chamar gerúndio, me avisa que eu vou achar sensacional. E o que é o gerúndio? O gerúndio é a terminação NDO do português. Como assim terminação NDO? Ando, endo, ondo, indo, undo. Não sei se tem undo, mas na dúvida a gente fala. Então, isso é o gerúndio. E o que ele faz com a gente? Esse NDO aí, ele junta com o estar do português e faz que a coisa está acontecendo, certo? Então, eu posso falar alguma coisa assim. Ele está falando. E aí eu falaria he is, pegar o verbo falar, se eu escrever o verbo falar do jeito certo. Speak, que é o verbo falar, e aí eu vou colocar o ING e ele vai dar pra gente o NDO. Então, he is speaking, ele tá falando. Então, a gente vai ter o NDO quando a gente tiver a junção desses dois caras. E por que eu falo isso? Porque quando a gente não tiver essa junção, não necessariamente vai ser gerúndio. Pode ser? Pode. Mas também pode não ser. Então, você não pode olhar para esse ING e achar que ele é gerúndio o tempo todo, porque ele não vai ser. E que mais que ele pode ser, então? E, peraí, antes do que mais que ele pode ser, por que ele pode ser mais de uma coisa? A resposta para isso, meu caro aluno, está na essência do inglês. O que isso quer dizer, essência do inglês? É porque, assim, inglês é uma língua muito maravilhosa, ao mesmo tempo que ela é muito filha da p... É os dois ao mesmo tempo. Então, vamos entender aqui por que esse cara pode ser mais de uma coisa. Vou vir para baixo. Então, ó, pensa só. Em português, a gente tem... Eu vou só falar e eu acho que eu vou colocar... Não sei o que eu vou fazer. Então, em português, sei lá, que verbo que a gente estava usando? Falar. Então, eu vou escrever aqui falar. Falar. Em português... A gente tem falar, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. A gente tem 7 versões diferentes da ação, ou seja, a gente tem 7 caras diferentes para essa palavra. Só pro presente, porque aí tem passado, tem futuro, tem passado mais que perfeito, futuro mais que perfeito, passado do subjuntivo, presente do subjuntivo, blá 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 blá. Então, o que acontece? Isso é difícil pra cacete em português e em línguas latinas. Línguas latinas / línguas que vieram do latim. Porque é tão difícil quanto no francês. Ou língua do mal, que é francês. Se você sabe francês, você tá me julgando, eu não tô nem aí, porque é mó língua do mal. Então, o rolê do verbo em português, ele é muito mais complexo. E aí, por causa disso, a gente consegue fazer algumas coisas que a gente não consegue no inglês. Mas olha só, no inglês... Se eu pegar o verbo falar e colocar todas as possíveis versões na língua inteira, presente, passado, futuro, todas as coisas, vai dar menos do que no presente do português. Então, ó, eu vou provar isso, tá? Porque a gente tem o to speak, que é o equivalente ao falar. Daí a gente tem speak. Daí a gente tem speaks. Daí a gente tem speaking. Daí a gente tem spoke. E a gente tem spoken. Então, isso daí são todas as versões desse verbo pro inglês, na língua inteira. Ou seja, a gente tem muito menos versão, concorda? O que é ótimo, porque a gente não precisa ficar decorando o verbo igual idiota. Que, mano, coisa estúpida que é ficar decorando o verbo igual idiota. Eu acho que eu tô brava com o francês, porque ele tem variação de verbo. Mas,
como a gente não tem muito verbo, muita variação no inglês, o que acontece? A mesma coisa que faz uma coisa, tipo, a mesma coisa que mudando faz uma coisa, vai fazer duas. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo do NG, porque esse primeiro aspecto aqui, ó, você já sabe, eu já te falei nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ou aqui, não sei, tá aparecendo. E isso é simples, isso você sabe, né? Isso não tem nada de incrível. A razão desse vídeo existir, a razão de eu estar gastando o meu tempo e você o seu tempo para assistir, é o segundo uso desse NG. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos falar abertamente sobre inglês. Uma coisa que ninguém fala sobre inglês é o seguinte: inglês é uma língua muito, 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 muito burra. E o que eu quero dizer quando eu digo que o inglês é uma língua muito burra, não quero dizer que você é burro por não saber inglês, não é isso. Inglês é uma língua que ela tentou simplificar tanto que complicou. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu falo que inglês é uma língua burra, porque ela tenta ser o mais simples possível, só que ela simplifica além do necessário, daí ela complica. E a razão de eu falar isso é o verbo. Por quê? Primeiro que o verbo é uma palavra, é uma classe de palavra para uma palavra que está representando uma ação. Uma ação é uma coisa que acontece em uma frase. É a palavra que a gente fala que representa um ato da vida, tá? Então, tipo, isso é um verbo. E a gente tem limitações de verbo no inglês. O que acontece? Verbo em inglês é uma coisa extremamente limitada. E uma das coisas mais características de verbo em inglês é o seguinte: um verbo em inglês não faz outro verbo, com exceção desses senhores aqui. Ou com exceção desses... com exceção dos modal verbs, do to be, do present perfect e dos auxiliares. E basicamente isso. Essas são as exceções. Então, o que acontece na vida se eu quiser falar alguma coisa assim, ó? Qual que era o negócio? A gente estava usando falar. Então, eu vou escrever aqui. Falar inglês ajuda a vida. Então, essa é a minha frase. Nice. Falar inglês ajuda a vida. Temos aí essa frase. Vamos dar uma analisada nessa frase para ver o que está acontecendo nela, pra gente entender por que eu coloquei essa frase aqui. Então, a gente tem aqui o falar. O inglês aqui é um complemento. Falar ajuda a vida. Falar inglês ajuda a vida, sim. Então, o que acontece? Esse falar tá fazendo esse verbo, concorda? Ele que tá ajudando. O que ajuda? O falar. Então, o falar que tá ajudando. Então, é o falar que tá fazendo essa ação. Só que, lembra que eu falei agora há pouco que... Não, eu não falei isso. Não, eu falei isso. Eu falei. Verbos não fazem outros verbos em inglês, a não ser que eles sejam o to be, os auxiliares e os modais. E o falar não é nenhum desses verbos da exceção. Então, o que acontece? Eu não vou poder usar o falar aí no inglês. Eu não vou poder usar o to speak, apesar do to speak ser falar. E o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e chorar? Você pode também, se você quiser, fica à vontade, mas não precisa. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ING, o NG mesmo, e aí a gente vai colocar no verbo. E aí a gente vai escrever a frase com ING. E aí a frase vai ficar assim, ó. Speaking English. Você viu que eu coloquei letra maiúscula, porque nomes, nacionalidades e línguas, tudo com letra maiúscula, tá? Speaking English helps life. Então, eu coloquei esse NG aqui, e aí eu falei que a frase tá certa. Para a maior parte das pessoas, essa explicação já é o suficiente. Só que eu não acho que você tenha que ser necessariamente igual a maior parte das pessoas. Se você for ótimo, bom vídeo, boa vida, vai lá continuar a sua vida. Se você quer saber por que esse NG tá aqui, continua aqui comigo. Vamos entender então o que esse raio desse ING tá fazendo aí. O que ele tá fazendo na nossa vida? Quando a gente adiciona o ING em uma ação sem ter o to be antes para fazer o combo, esse ING não vai ser o falando, não vai ser o ando, endo, ondo, indo, ele não vai ser a terminação NDO. O que ele vai fazer? Ele vai transformar a ação em uma coisa. Ou seja, o NG ele também transforma verbo em substantivo.
Se você quiser pesquisar mais sobre isso nos canais gringos, esse tema de gramática se chama Present Participle, tá? Vou escrever aqui pra você. Present Participle. Então, tipo, qual que é o rolê? Você pode pesquisar se você quiser, tá? Mas você não precisa, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa, tá? Então, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre isso. Então, você não vai precisar pesquisar outra coisa. Mas se você quiser, se você for desses nerds, fica à vontade. Eu acho, na verdade, o melhor, assim. Vai pesquisar, vai aprender, que é o que pega. Aprender é o que pega. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele não é mais falar. Mentira, a gente vai traduzir ele como falar. Ok? A tradução vai continuar igual. É falar. Porque em português um verbo pode fazer o outro. Em inglês não. O problema aqui não é o português. O problema aqui é o inglês. Porque inglês é uma língua tosca. Ai, que errado eu falo assim do inglês. Mas é verdade, ele é mesmo. Então, o que acontece? O que a gente tá falando quando a gente coloca esse NG não é mais falar. A gente tá falando ato de falar. Então, não é o falar que é bom. É o ato que é bom. Então, é um pouquinho diferente. No fim, dá na mesma. Na prática, é a mesma coisa. Na prática, você vai traduzir como falar e tá tudo bem. E na sua cabeça, você vai pensar como falar e tá tudo bem. Só que o que você tá falando, na real, não é falar. Você tá falando o ato de falar. Então, muda a classe. Muda o jeito. Muda a estrutura da frase. Muda a tecnicalidade, a parte técnica da língua. Esse é o ponto e isso é o louco do ING. Então, quando você vê um ING na tua vida, não acha que ele vai ser a terminação NDO do português, porque nem sempre. Às vezes ele vai ser, quando ele tiver com to be, ele sempre vai ser, mas sem o to be, nem sempre. Beleza? Então, esta é a ideia da aula de hoje. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço muito que você esteja tentando aprender inglês e agradeço muito que você tenha me escolhido para aprender inglês, porque... Obrigada. E só pra gente terminar, não esquece de dar aquela olhada massa no Brainstorm Club, o endereço tá ali embaixo. Só aquele recapitulo, o Brainstorm Club é um clube de aprender inglês, que você aprende inglês e aprende inglês por R$10 no mês. E o que dá pra fazer com R$10 hoje em dia? Aprender inglês. Então, cola lá, dá uma olhada, vê o esquema do Brainstorm Club. Se você gostar, começa, porque a ideia do Brainstorm Club é só te ensinar inglês, baby. Então, vai lá aprender inglês, que eu vou ficar feliz de te ensinar inglês. E, pra terminar o vídeo, se você clicar aqui em cima, você tem o bagulho de inscrição no canal. E se você clicar aqui embaixo, você tem o vídeo que o Google acha que você vai gostar, meu. E isso daí é o Google, tá? É o algoritmo do YouTube falando que você vai gostar desse vídeo. Eu confio no algoritmo do YouTube, ele geralmente acerta comigo. Se ele acerta com você, clica ali que provavelmente você vai gostar do vídeo. Se não, você pode clicar ali embaixo, entrar no canal e ver se você acha algum outro vídeo pra você aprender inglês, porque inglês é mó legal. Então a gente se vê amanhã, você se cuida, não faça nada que eu não faria. Um beijo, até amanhã!